em quem votar, Lula ou Bolsonaro, e como podemos usar as eleições ao nosso favor para ganhar dinheiro. E também como analisar os nossos candidatos da melhor maneira possível. Ou às vezes porque roubou um celular. Cala a boca, o certo é só. Ok? Entendido aí? 2 de outubro de 2022, as eleições para a presidência estão prestes a começar e, independente do resultado, precisamos saber como elas podem impactar as nossas vidas e o que podemos fazer como cidadãos para analisar nossos candidatos de uma maneira transparente. Eu sei que esse é um conteúdo um tanto quanto polêmico, mas como as eleições são um dos momentos mais importantes, temos que fazer um vídeo informativo dela para um benefício social a todos. E antes de mais nada, sem xingamentos aqui nos comentários, esse vai ser um vídeo totalmente imparcial, sem ser tendencioso para nenhum dos lados. Porque independente de qual candidato assuma a presidência, nós vamos continuar morando aqui no Brasil. Então precisamos entender o que cada um propõe a fazer com o nosso país. Primeiro, para responder a pergunta de como usar as eleições a nosso favor para ganhar dinheiro, nós precisamos definir que em um período desses a volatilidade do mercado de ações aumenta consideravelmente. Simplesmente por existir uma incerteza muito maior do que o normal sobre o que vai acontecer no futuro do nosso país. Olha só, se analisarmos a performance da Bolsa de Valores nos anos de eleições, já conseguimos notar como isso impacta diretamente no preço das empresas. Em 1998, quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência, a bolsa caiu 33% no mesmo ano. Isso mostra como os investidores estavam com medo do que poderia acontecer. Depois, em 2002, entrou o Lula e a bolsa caiu 17% no mesmo ano, mas já na segunda eleição, em 2006, a bolsa subiu 32%. Já em 2010, quando a Dilma assumiu o poder, a bolsa se manteve mais estagnada, subindo apenas 1%. E em sua reeleição de 2014, a bolsa caiu 3%. Esse foi um governo cheio de complicações e acabamos com o impeachment da Dilma no meio do mandato. O Temer assumiu até 2018, que veio o Bolsonaro. E nesse ano de eleições, a bolsa subiu 15%. E agora em 2022, nos deparamos novamente com as eleições, com grande expectativa, segundo as pesquisas disponibilizadas, de ser o Lula ou o Bolsonaro a assumir a presidência do país. E analisando a bolsa no ano de 2022 até hoje, ela já subiu 8% no ano, não indicando grande medo do mercado até o momento. Agora, para tirarmos alguma conclusão de qual pode ser o melhor tipo de investimento dadas as circunstâncias que estamos vivendo hoje, precisamos pegar todos esses dados que temos e transformá-los em informação, para extrairmos o que é mais importante. Pegando a performance da Bolsa de Valores em cada ano de eleição, podemos analisar duas métricas interessantes. A primeira foi a média do retorno em renda variável, que foi de 0,53%. E utilizando alguns dados estatísticos, eu consigo mensurar o risco de investir na Bolsa de Valores, e o risco de investir nos anos de eleição foi de 21,5%. Agora, para você ter uma base de quanto significa esse valor, pegando o mesmo período na renda fixa e considerando os valores do CDI, temos uma média de 14,77% e um risco de 7,33%. Ou seja, o retorno em renda fixa foi interessante e o risco muito menor. Portanto, já podemos concluir que investir em renda fixa durante o período de eleições, vamos ter um retorno maior assumindo um risco menor. Mas isso também pode ser uma faca de dois gumes, porque olha só, se ao invés de considerarmos a performance da bolsa no primeiro ano das eleições, mas sim ao longo dos 4 anos de mandato dos presidentes, a coisa começa a mudar um pouco. Complicou, né? O melhor investimento não passa mais a ser a renda fixa, porque olha só, analisando essa outra tabela com a performance da bolsa durante os 4 anos seguintes, obtivemos um retorno médio de 76%, ou seja, quem colocou dinheiro na bolsa de valores durante os anos de eleições, nos próximos 4 anos seguintes teve um retorno médio de 76%. E se calculássemos um retorno acumulado, isso seria muito maior, mesmo tendo anos negativos e com grande volatilidade. Eu acho que agora você pode ter mudado um pouco a sua opinião sobre investir na renda fixa, porque investir na bolsa mesmo durante os anos de eleições trouxe um retorno ótimo para o investidor, mas isso apenas para quem segurou no longo prazo. Já no curto prazo, a renda fixa pode ter sido um ótimo investimento, principalmente agora que ela está pagando praticamente 1% ao mês sem precisar fazer absolutamente nada. É só deixar o dinheiro no Tesouro Selic ou em um CDB que rende 100% de CDI, que você já vai aproveitar esse retorno. Mas então, respondendo à primeira pergunta, investir em um ano de eleições pode te fazer ganhar dinheiro sim, só precisamos ter uma boa estratégia de entrada. No curto prazo você tem uma chance maior de ganhar dinheiro na renda fixa, mas no período de 4 anos após as eleições, a bolsa teve resultados muito satisfatórios. Na minha estratégia, por exemplo, eu não me limito apenas a ações, fundos imobiliários e renda fixa. Uma boa parte da minha carteira de investimentos está alocada em criptomoedas, que são ativos totalmente descorrelacionados
relacionados com as eleições aqui do Brasil. E dentro dessa fatia de criptomoedas, boa parte está em Bitcoin, que caso você queira ter o seu dinheiro em um ativo que não está relacionado com as eleições, essa pode ser uma ótima opção para você ter uma fatia da sua carteira. Afinal, Bitcoin está extremamente descontado, porque a macroeconomia global está em crise, porque estamos vivendo um período de altas inflações no mundo inteiro. E a plataforma que você pode utilizar para comprar Bitcoin e outras criptomoedas é a Crypto.com, que patrocina o nosso canal. Lá você pode comprar e vender criptomoedas de forma fácil, além de poder aproveitar os cartões de débito que a plataforma oferece, que possuem benefícios, como cashback em todas as compras que você fizer, 100% de cashback no Spotify, Netflix e até mesmo a Amazon Prime, e o link para você abrir conta lá estará aqui na descrição. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas o que eu estou fazendo aqui é bem simples. Investir uma parte em renda fixa, aproveitando essas altas taxas de juros, até mesmo pensando em pré-fixar em algum tesouro direto, e ter uma parte do seu dinheiro em alguma aplicação de renda fixa com liquidez diária, como por exemplo o Tesouro Selic 2025 ou 2027, e até mesmo um CDB que rende de 100 a 102% de CDI. Outra parte do seu dinheiro em renda variável, em ações e fundos imobiliários. A terceira parcela pode estar em investimentos na Bolsa de Valores norte-americana, que é o mercado que mais cresceu nos últimos anos, e assim você já consegue tirar o risco do seu patrimônio de investir apenas aqui no Brasil, porque uma das coisas mais importantes que os investidores que ganharam mais dinheiro no longo prazo foram aqueles que conseguiram minimizar os riscos, aumentando o seu retorno. Porque pensa, imagina se você tivesse 100% do seu capital investido na Argentina. Hoje, ele provavelmente não valeria muita coisa. Ou até mesmo na Bolívia ou Venezuela. Todos os países que perderam um grande poder aquisitivo. Claro, a quarta parte, que é um dos ativos mais antifrágeis do mundo, que são as criptomoedas, principalmente o Bitcoin. Dessa forma, você está totalmente ausente do risco das eleições aqui do Brasil. Então, dividindo a carteira nessas 4 partes, você com certeza terá ótimas rentabilidades num longo prazo. E claro, vai poder aproveitar as oportunidades da renda variável no ano de eleições aqui do Brasil. Mas agora, o que esperar de cada candidato à presidência? O primeiro passo para escolher o seu candidato à presidência é pesquisando sobre o plano de governo de cada um deles. Basicamente, essa pode ser a melhor informação que você vai obter de cada candidato a respeito sobre o futuro do nosso país, porque votar apenas baseado na mídia de cada um deles pode acabar formando uma opinião enviesada, porque eles só vão falar bem de si mesmos, e sempre vão bater no outro lado. O Bolsonaro parece o bobo da corte. Que moral tu tem pra falar de mim, o ex-presidiário? Quando vemos aquelas propagandas políticas ou até as próprias redes sociais de cada um deles, teremos apenas ideias de um dos lados, e eles vão falar coisas do senso comum que todos já concordam, que precisamos investir na educação, melhorar o sistema de saúde, melhorar a qualidade de vida das pessoas, vão dar auxílios para todo mundo, e isso é o que a maior parte dos brasileiros já almeja, e é o senso comum. Mas saber o meio que cada candidato vai utilizar para melhorar o país talvez seja a parte essencial desses planos. E aqui está como você pode fazer isso na prática. Olha só, dupla, se pesquisarmos por divulgação de contas Tribunal Superior Eleitoral e fizermos esse passo a passo, nos deparamos com a lista dos candidatos à presidência, e se clicarmos em algum deles, podemos encontrar o seu plano de governo. Eu sei que é um PDF extremamente longo, mas para realmente formar uma boa opinião sobre quem votar, ler o plano de governo de cada um deles fará com que você entenda muito melhor o que o futuro presidente pretende fazer com o nosso dinheiro. Beleza, ler o plano de governo já vai ser algo que vai te possibilitar saber exatamente as propostas de cada candidato no futuro. E aqui estão mais 2 dicas bônus para te ajudar a formar a sua opinião final. E a primeira dica é a possibilidade de verificar os bens declarados de cada candidato. Nessa opção é possível verificar o patrimônio que cada candidato possui e de onde ele vem, e onde ele está aplicado. Isso pode ser interessante porque possibilita vermos o que cada um deles declarou como seus bens. Analisando o exemplo dos 2 principais candidatos, o Bolsonaro declarou mais de 2.300.000, sendo uma boa parte do seu patrimônio em casas e na poupança, e já o Lula declarou mais de 7.400.000 reais, sendo que boa parte desse patrimônio está no plano de previdência do VGBL. Agora, a segunda dica final é o total de dinheiro que eles utilizaram para fazer as suas campanhas eleitorais. Esse é um dinheiro que está saindo do nosso bolso, o que eu acho um absurdo, mas que serve para fazer a propaganda de cada candidato. No mesmo local onde podemos encontrar as informações de cada candidato, também conseguimos ver o total de dinheiro recebido e gasto, além de ver os detalhes de onde foram usados os recursos. Agora eu fiquei curioso, será que só eu tenho essa revolta ou você também acha o fundo eleitoral um absurdo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Então, se você quer analisar de onde vem o dinheiro de cada um deles e como está sendo gasto, é aqui que você vai encontrar todas essas informações. Claro que esse assunto envolve muitas polêmicas, porque esse é um patrimônio declarado por eles mesmos, mas nós sabemos que essa pode não ser a verdade. Mas sinceramente, esse não é o foco do vídeo e nem quero que seja. O único objetivo foi realmente ajudar
ajudar você a analisar opções de investimentos que fazem sentido nesse período das eleições e, claro, um bônus de como analisar seu candidato à presidência da melhor maneira possível e mais transparente, sem tendências de nenhum dos lados. Eu sou o Eric, se você é novo por aqui, já deixa o seu like e também se inscreva para receber mais conteúdos de investimentos. Eu desejo um ótimo resto de dia para você, é isso aí, valeu e fui!